Olá pessoal, nesse final de semana, chegou o momento de fazer o resumo das principais notícias da semana. Você que me acompanha aqui no canal Fala Professor Samuel, você me acompanha diariamente com o resumo das notícias do dia. E agora chegou o momento de fazer aí um panorama das principais notícias da semana. A primeira notícia que eu trago aqui em destaque, tô lembrando que todas essas referências estão em psnews.tv.br, lá no meu portal de notícias. Eu vou repetir, psnews.tv.br, tá? Então é só acessar lá, está em destaque. O título da matéria é Giro semanal, prisão de MCs, crise diplomática e o cerco do STF a Romeu Zema. Então, a primeira notícia, o STF mantém a prisão do ex-presidente do Banco de Brasília e abre caminho para uma delação premiada. Então, já o Supremo Tribunal Federal já formou maioria e o ex-presidente, né, do Banco de Brasília, Paulo Henrique Costa, é investigado por ter recebido uma propina de aproximadamente 146 milhões, né, com imóveis envolvidos de Daniel Vorcaro, né? Lembrando que teve uma transação ali, uma tentativa de compra do Banco Master pelo Banco de Brasília, que não deu muito certo, né? Então, vamos ver o que sai dessas delações. Então, só nesse núcleo aí de investigação, tem Daniel Vorcaro que está andando com a sua delação premiada, então tudo indica que sai essa delação. Agora, Paulo Henrique Costa também tem um Vettel, cunhado do Daniel Vorcaro, que também preso, também encaminha para uma delação premiada. Então, vamos ver o que acontece nos próximos dias. Mas este é um destaque da semana. Outro destaque foi o cessar-fogo entre Israel e Líbano por mais 3 semanas. Esse conflito no Oriente Médio, Israel, Líbano, Irã e os Estados Unidos, tem trazido várias situações para o nosso país. Inclusive, esse conflito não é bom para ninguém. Mas, né, nós sabemos que quando chegam essas notícias de trégua e tudo mais, a tendência é que os preços, né, costumam reduzir, né, voltar à sua normalidade. Então vamos continuar acompanhando lá, mas essa foi uma grande notícia da semana. Mas também a própria trégua, né, o próprio cessar-fogo entre Irã e Estados Unidos está ali. Um não confia muito no outro. Uma hora o Estreito de Hormuz está aberto, outra hora está fechado. Então ainda tem muita oscilação, houve muita oscilação durante a semana, né? E claro, o grande prejudicado, no mundo inteiro sofre prejuízo porque 20% do petróleo do mundo aproximadamente passa pelo Estreito de Hormuz, mas principalmente os países da Ásia, em especial a China, está tendo muito problema com petróleo. Muito problema. Então, é bom nós ficarmos acompanhando, claro, porque isso acaba afetando o preço do barril do petróleo, que está próximo ali de US$ 100. E como o Brasil, o petróleo que nós colocamos no nosso carro, o combustível que nós colocamos no nosso carro, parte do petróleo daquele combustível, daquela mistura é importado, ou seja, compra-se em dólar, isso acaba repassando no preço para nós. A PEC sobre o fim da escala 6x1 teve já a votação da urgência e nessa semana passou pela Comissão Constituição e Justiça, ou seja, se tornou um projeto constitucional e já segue para uma comissão especial já instalada. Então, uma tendência aí segundo o presidente da Câmara, até o final de maio para a votação desta PEC na Câmara. Depois que vota lembrando que proposta de emenda à Constituição não é um processo simples não, tá? 2/3 da Câmara e do Senado em 2 turnos. Então não é um processo simples. Se é PEC, possivelmente as emendas serão no artigo 7º da Constituição, que é onde fala dos direitos trabalhistas. Então a gente tem aí um processo que não será simples e não será rápido, mas a votação na Câmara tudo indica que seja até o final de maio, conforme o presidente da Câmara comentou nesta semana. Também é importante trazer aqui que a Justiça Federal decretou a prisão
dos MCs, né? Rian, daqui de São Paulo, e Pose do Rodo, do Rio de Janeiro, além do dono da Choquei e mais 33 pessoas, tá? Esse grupo, né, é investigado por lavagem de dinheiro, exploração de jogos de azar ilegal, o famoso Tigrinho, e outros jogos também, rifas proibidas, enfim, uma movimentação gigantesca, bilionária. Então estamos falando de bilhões de lavagem de dinheiro, e esses envolvidos tiveram a sua prisão preventiva decretada, ou seja, não é mais aquela provisória. Esta não tem tempo para finalizar. Tá? Então é importante a gente continuar acompanhando. Também é importante trazer aqui, né, teve toda aquela situação na semana passada envolvendo o ex-deputado federal Alexandre Ramagem. Alexandre Ramagem, ele saiu do Brasil, entrou legalmente nos Estados Unidos, ainda antes da sua condenação no Supremo Tribunal Federal, e já solicitou o asilo. O que acontece? Foi feita uma operação nos Estados Unidos, agora já sabemos disso, pelo delegado da Polícia Federal Brasileira, que estava ali adicto nos Estados Unidos, né? E criou-se ali um meio, segundo o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, alegou que o oficial brasileiro tentou contornar pedidos formais de extradição. Como? O processo de extradição ele vai para a Secretaria de Governo, hoje chefiada por Marco Rubio, que parece ser uma pessoa muito próxima de Eduardo Bolsonaro, o próprio Alexandre Ramagem. E teria problema de passar por lá. Aí o que acontece? Esse delegado quis, de alguma maneira, forçar uma deportação, né, por alguma situação envolvendo vistos e tudo mais. E aí, chegando aqui no Brasil, claro, o Ramagem seria preso e tudo mais, né? Mas não deu certo. E este delegado da Polícia Federal foi convidado a se retirar dos Estados Unidos. E aí o Brasil foi lá e reciprocidade, né? Retirou o credencial de agente americano em resposta. Bom, ao que parece, pelas notícias, o delegado brasileiro lá nos Estados Unidos cometeu o que lá é uma ilegalidade. Este agente do americano aqui no Brasil cometeu alguma ilegalidade? Se não, não é reciprocidade. A reciprocidade deveria existir quando a pessoa comete ilegalidade naquele local. Importante trazer aqui a Lei de Diretriz Orçamentária, que foi encaminhada para o Congresso. Ele prevê aí um recorde de 32,4% do PIB em tributo, em imposto. É um absurdo. Nós estamos falando da maior carga tributária dos últimos 15 anos. Eu espero de verdade que essa LDO seja melhor debatida e que a população tenha ciência do que está sendo posto ali. Já não basta a lei orçamentária anual com vários gatilhos criativos, agora tem uma lei de diretriz orçamentária também, colocando mais impostos no lombo do brasileiro. Bom, notícias da semana, foi destaque, eu convido você para fazer a leitura completa, inclusive com a referência para fazer a leitura diretamente no impostômetro.com.br, diretamente essa matéria, um absurdo sem tamanho, e eu convido você para fazer essa leitura. Também é importante trazer aqui que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, solicitou a inclusão do ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, no inquérito das fake news. Romeu Zema, ele postou, tempos atrás, uma sátira, bonequinhos ali que pareciam, com o ministro Gilmar Mendes e o ministro Dias Toffoli, E esses bonequinhos ali tinham uma conversa, uma decisão aqui, uma decisão acolá. E aí o ministro Gilmar Mendes parece que se doeu. Não pode brincar mais com eles, os intocáveis, E, bom,
hoje teve uma outra brincadeirinha que o ex-governador colocou de novo na internet, agora com participação de um outro ministro. Vamos ver o que acontece com isso, porque houve uma movimentação aí condenando essa ação do STF. Então é importante a gente continuar acompanhando, e isso foi destaque durante a semana. Também as exportações brasileiras, boa notícia, pelo menos uma. As exportações brasileiras cresceram aí 42% em abril, puxado principalmente pelas commodities, né? Nós temos aqui o destaque da soja, da carne, então nós temos aí o do ferro, né? Então que impulsionaram essa questão do crescimento nas exportações brasileira. Também teve um destaque durante a semana sobre, lembra na COP30, né, com esse encontro sobre o meio ambiente que aconteceu em Manaus, né, e o que aconteceu? Amazonas, foi Amazonas, né? E o que aconteceu? Não tinha leito. Escolheram um local que não tinha leito suficiente para todas as delegações. Aí teve que alugar um navio. A questão é que esse aluguel ele foi feito sem licitação, com dispensa de licitação, num valor que, segundo a matéria aqui que eu trago como referência do Metrópolis, que chega a 260 milhões de reais o valor, tá? E ainda com um sócio de Daniel Vorcaro. Então é algo que com certeza terá mais investigação, e foi destaque durante a semana porque, no mínimo, soa mal. No mínimo, soa mal. Poderia ter sido feita essa COP em São Paulo, que tem leito, Rio de Janeiro, que tem leito, outros locais, né? Mas escolheram lá, tiveram que alugar o navio, alugaram o navio com preço absurdo, e ao mesmo tempo também nós temos aí a notícia de que é consórcio de alguém que está bem implicado, hoje preso, né, na sede da Polícia Federal, né? Então, Reino Unido baniu a venda de cigarros para nascidos após 2008. Ou seja, o que acontece? O Reino Unido está começando a perceber na saúde da sua população os problemas que o tabaco traz, né? E falou: quero uma nova geração sem esses vícios, né? O objetivo é criar a primeira geração inteira de não fumantes na Europa e reduzir o custo do sistema de saúde pública com doenças crônicas. Voltando alguns anos atrás, nós lembramos que na Europa já era proibido fumar em lugar fechado. E chegou no Brasil hoje nós já estamos assim na maior normalidade, não vendo mais as pessoas fumando em lugares fechados. Isso é maravilhoso para quem tem bronquite, sinusite e rinite, como é o meu caso. Isso é maravilhoso. Tomara que essa iniciativa também, que aconteceu no Reino Unido e foi destaque no meu giro de notícias durante a semana, que essa notícia chegue ao Brasil também, tá bom? Uma notícia aqui que vale a pena atenção: em São Paulo houve apreensão de 15 ciclomotores por dia, após as novas regras do CONTRAN, principalmente bicicleta elétrica, aquelas cinquentinha, que o pessoal fala, aquelas motinha, lembra muito a mobilete antiga, né? Precisa de placa, precisa de documento, precisa de capacete, precisa seguir as regras de acordo com o Conselho de Trânsito, CONTRAN. E como a maioria não faz, acha que é uma bicicleta como antigamente, que você não precisava de capacete, precisa, tá? E aí, 15 ciclomotores por dia são apreendidos. Então fica esse alerta aí, e foi destaque durante a semana porque o número é bem grande. E por fim, um outro destaque aqui que eu trago está em psnews.tv.br. Um outro destaque é: Gilmar Mendes defendeu a manutenção do inquérito das fake news até o final, até do final, né, das eleições. Por quê? Um inquérito que já foi apelidado de inquérito do fim do mundo, um inquérito que alguns de determinado espectro político, ou seja, a direita falou uma coisa, vai para o inquérito, a esquerda fala a mesma coisa, não vai. Isso são vários. Ou a direita fala uma situação, inquérito, a esquerda fala uma situação pior e não vai.
Então, claramente, a percepção da população, inclusive a própria pesquisa de aprovação do STF mostra que a população não está confiando mais na corte, e muito porque vê ela politizada, vê ela utilizando inquéritos como esse das fake news para fazer o quê? Para interferir no processo eleitoral do país. Porque senão a resposta aqui seria: eu preciso de um inquérito no processo eleitoral porque não aconteceu crime nenhum ainda. Por que eu preciso dele? Não tem um Tribunal Superior Eleitoral que vai fazer o acompanhamento do processo eleitoral? Ah, mas o Tribunal Superior Eleitoral vai ser presidido por Nunes Marques e tem como vice André Mendonça, e parece que os dois não são muito próximos desse grupo: Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Zanin, Dino, é isso. Então é isso. Então eu vou utilizar aqui o inquérito das fake news para poder pautar a eleição do que pode e o que não pode ser falado, independente se é opinião ou não. Qual a opinião que vale no processo eleitoral? Se a opinião é opinião, nós ainda temos direito à opinião, nós ainda temos direito à liberdade de imprensa, nós ainda temos direito à liberdade de falar em breve, nós ainda teremos a liberdade de falar do Evangelho, de ler as Escrituras Sagradas? Ou será que o politicamente correto nos impedirá de até isso? Bom, pessoal, esse é o resumo aí rápido das principais notícias da semana. O meu convite para que você acesse lá psnews.tv.br e façam a leitura você mesmo. Eu estou dando o caminho aqui, faça a leitura, tem um link, entra no link, tire as suas próprias considerações, que pode ser diferente da minha. Aqui eu só estou apresentando um trabalho que eu faço durante toda a semana e convidando você para me acompanhar diariamente no giro de notícias do dia. Em 3 minutos eu faço ali um resumo das principais notícias do dia, aquilo que você precisa saber logo cedo para começar o seu dia bem informado. Muito obrigado, um ótimo domingo para vocês, fiquem com Deus. Tchau, tchau.